Bem, meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus, que é o nosso guia, o nosso livro de regras de vida. A palavra é a conduta de todo cristão que se preza, né? Eu quero hoje falar com vocês acerca da inteligência da Bíblia. Como a Bíblia foi escrito por várias pessoas em determinadas épocas, por vários anos diferentes, por vários ângulos diferentes de visão, porém ela inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos a santidade, nós percebemos a perfeição de Deus, nós percebemos a infabilidade de Deus. Deus realmente não erra, Deus realmente não deixa de acertar o alvo. Eu estava hoje meditando no livro dos Salmos, e quando eu abri o livro do Salmo, eu abri e comecei a ler o Salmo de número 1, e eu pude perceber que como a Bíblia é inteligente, como a Bíblia é perfeita. O livro do Salmo não poderia ter iniciado por outro salmo que não seja o Salmo de número 1. Se o livro do Salmo se iniciasse com outro salmo que não fosse o Salmo de número 1, ficaria uma coisa desconexa, uma coisa difícil, às vezes até de entender, porque o Salmo de número 1, ele é um salmo que se origina todas as coisas. É o salmo que é o princípio, que explica o princípio da criatividade de Deus, que explica o princípio do caminhar com Deus. Como se achegar, como se aproximar, como iniciar uma caminhada com Deus. Observe comigo no Salmo de número 1, que eu estava meditando aqui, ele diz: bem-aventurado, que quer dizer feliz, aquele que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Observe que o Salmo de número 1, ele começa com um princípio básico de quem quer ter uma vida com Deus. Que princípio é esse, pastor? O princípio da renúncia. Salmo de número 1, ele começa falando de renúncia. Não é possível construir um edifício sem antes ir bem fundo na escavação do seu alicerce. E a renúncia é o alicerce do ser feliz, daquele que quer ter um relacionamento feliz, completo com Deus. Não tem como ter uma vida de santidade com Deus sem antes existir uma vida de renúncia do mal. Não tem como ter uma vida próxima de Deus sem antes ter uma vida renunciada do mundo. Se o homem falha na sua vida de renúncia, ele está falhando em todo o resto. Paulo, é interessante que o apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: ensinando que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sob justa piedade. Ou seja, o princípio é a renúncia. Não tem outro caminho. E o Salmo de número 1, muito inteligentemente,
ele inicia falando dessa renúncia. Os irmãos observam comigo o que está escrito aqui no Salmo de número 1. Feliz aquele que não. Feliz aquele que não. Feliz aquele que não faz. Feliz aquele que não pratica. Feliz aquele que não se assenta. É um salmo de renúncia. É um salmo de não. Feliz é aquele que não. É aquele que renuncia a essas coisas. É aquele que diz não a essas coisas. E Jesus explica a profundidade e a importância da renúncia da salvação. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, diz assim: assim, pois, quando qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, quer dizer, a renúncia é um princípio até para a salvação. Então, o Salmo de número 1 é um salmo de renúncia. E a renúncia, ela tem, no mínimo, 3 níveis. O primeiro nível, o nível do pensamento. A Bíblia diz, é aquele que não aceita o conselho dos ímpios, que renuncia o conselho dos ímpios. Segundo nível da renúncia, nível de atividades ou de ação. Porque a Bíblia diz, nem aquele que se detém, aquele que que renuncia, se detém no caminho do ímpio. E o terceiro nível da renúncia, que é o mais profundo, é aquele que não se assenta, ou é pertencer, aquele que não pertence, aquele que renuncia pertencer. Mas veja bem, a renúncia deve começar pelo pensamento. Como o mundo pensa, a nossa mente, devemos renovar o nosso pensamento. A nossa mente deve ser uma mente renovada. Nós não podemos aceitar a forma de pensar do mundo. Nós temos que renunciar à forma de pensar do mundo. A renúncia, ela começa no pensamento. A renúncia, ela se estende às nossas ações. E a Bíblia diz, ele não age, ele se nega a agir conforme os costumes do mundo. A renúncia chega ao seu ápice, né? No que ela diz assim, ele não faz parte do meio. Ou seja, o homem feliz, ele não pensa como o mundo, ele renuncia a maneira do mundo pensar. O homem feliz, ele não age como o mundo, ele renuncia a maneira do mundo agir. O homem feliz, ele não se mistura com o mundo. Ele está no mundo, porém, ele não se mistura com o mundo, né? Então, andar aqui que o Salmo está falando, aquele que não anda, significa uma associação casual ou passageira com aqueles que estão fora de sintonia com Deus. E não anda com aqueles que estão fora da onda sonora de Deus. Quando a Bíblia diz, ele não se detém, ele renuncia a se deter, renuncia a ter comunhão contínua com as pessoas pecaminosas, com os ímpios. Quando a Bíblia diz ele não se assenta, ela está dizendo, está implicando na vontade, no meio daqueles que zombam das coisas. Ele não aceita, ele renuncia todas essas coisas. Esse é o primeiro passo. Deixar de fazer de fato aquilo que o mundo nos propõe. Então, irmãos, vamos entender que o princípio de tudo é renúncia. O princípio de tudo é renunciar-se. Tomar a nossa cruz. É saber que antes de ter uma vida santa com Deus, nós temos que deixar
de ter uma vida pecaminosa. É uma vida de renúncia. Quem quer ter uma vida com Deus, quem quer andar com Deus, tem que andar numa vida de renúncia. E é por isso que a Bíblia é o maior e melhor livro do mundo, devido à sua infalível inteligência, devido à sua certeza, porque de fato é a palavra de Deus, e Deus, ele não erra. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra com vocês e dizer que nós estamos aí sempre compartilhando uma palavra com os irmãos acerca das palavras que foram escritas na Bíblia, da palavra de Deus, ok? Deus abençoe a cada um, a graça e a paz.